Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x da Azul Linhas Aéreas, o ticker AZL4. Vamos mergulhar a fundo nos números, na estratégia e, claro, no drama financeiro incrível que marcou o destino da companhia. A ideia é entender o que realmente está em jogo para quem pensa em investir. E vamos começar direto pelo paradoxo que define a Azul hoje em dia. Pensa bem, como é que pode uma companhia aérea ter o melhor desempenho operacional da sua história e, ao mesmo tempo, chegar na beira de um colapso financeiro? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. O conflito fica muito claro aqui. De um lado, você tem uma operação brilhante, gerando um caixa recorde, quase 2 bilhões de reais num único trimestre. E do outro lado, um balanço quebrado, com um patrimônio líquido negativo de 28 bilhões. Essa é a história de uma empresa fantástica que ficou presa numa estrutura financeira que simplesmente não se sustentava. Para a gente conseguir entender essa história, a gente precisa quebrar ela em duas partes. Primeiro, vamos focar naquilo que a Azul faz de melhor: operar aviões. Vamos dar uma olhada nessa máquina de voar que funciona com uma eficiência, olha, impressionante. E a base dessa eficiência toda está aqui, na frota. A Azul investiu pesado em aviões de última geração, tipo os jatos Z2 da Embraer. Eles são muito mais eficientes, chegam a consumir 25% menos combustível. Num setor onde o querosene de aviação é um dos custos mais pesados, isso aí não é só uma vantagem, é um pilar estratégico fundamental. E essa eficiência toda se traduz direto em crescimento, claro. Olha só o salto na receita líquida, mais de 600 milhões de reais em apenas um ano. Isso não é um crescimento qualquer, não. Mostra que a demanda está forte e que a Azul consegue transformar essa eficiência toda em mais dinheiro no caixa. Aqui a gente consegue ver o tal fosso competitivo da Azul em ação. Ela opera sozinha em mais de 80% das suas rotas. Isso cria, na prática, um monopólio regional que dá para ela um poder de precificação imenso, permitindo aumentar a tarifa e lotação dos voos ao mesmo tempo, o que é bem raro no setor. E para completar, a diversificação com cargas e viagens já responde por quase 1/3 do caixa gerado. É um modelo de negócio muito, muito robusto. Mas, agora, a gente precisa virar a moeda. Porque, por melhor que seja a operação, ela encontrou uma turbulência pesadíssima, a crise da dívida. É exatamente aqui que a história de sucesso operacional bate de frente com a dura realidade financeira. E o tamanho do problema está nesse número aqui. Uma dívida líquida de quase 33 bilhões de reais. É um valor, assim, astronômico, que coloca uma pressão gigantesca sobre qualquer empresa, não importa o quão bem ela opere. A origem dessa crise toda é um problema estrutural clássico da aviação aqui no Brasil: o descasamento cambial. A Azul fatura em reais, mas as maiores despesas dela, o aluguel dos aviões e a própria dívida, são em dólares. Com o dólar forte, lá na casa dos 5,65, a conta simplesmente não fecha. A dívida explode quando convertida para reais, mesmo que o valor original em dólar não mude. E esse quadro mostra o efeito prático disso tudo. Olha só, a empresa gera um caixa operacional recorde de quase 2 bilhões de reais. Mas aí vem o resultado financeiro, que é basicamente o custo da dívida, e come 1,9 bilhão. Quer dizer, todo o esforço da operação vai embora só para pagar juros e variação do câmbio, transformando um desempenho espetacular em prejuízo no fim do dia. Bom, diante desse cenário, a única solução foi o Chapter 11, que é a recuperação judicial lá nos Estados Unidos. É super importante entender isso não como uma falência, mas como uma espécie de UTI financeira. É uma ferramenta que permite que uma empresa com um negócio bom, viável, como a Azul, possa respirar e reorganizar sua dívida para poder sobreviver e voltar a crescer. A reestruturação pelo Chapter 11 funcionou, salvaram a companhia. A Azul vai continuar voando. A questão crucial, no entanto, é o preço que se pagou por essa sobrevivência. E mais importante, quem é que paga essa conta no final? E a conta foi paga através de um processo com um nome complicado, mas fácil de entender: diluição. Funciona mais ou menos assim. Os credores, que tinham 2 bilhões de dólares para receber, toparam trocar essa dívida por ações da empresa. Ou seja, eles deixaram de ser credores para virarem os novos sócios. E o resultado disso? A participação de quem já era acionista foi assim esmagada, sendo reduzida para menos de 8% do que a gente pode chamar de nova Azul. Essa frase, tirada de um relatório de mercado, resume tudo de forma brutalmente honesta. A empresa foi salva, sim, mas a propriedade dela mudou de mãos.
Na prática, quem era dono da dívida agora é o novo dono da companhia aérea. Mas calma, nem tudo é negativo nesse processo. Um dos maiores ganhos da reestruturação foi esse aqui. A Azul conseguiu renegociar os contratos de aluguel dos aviões, e isso gerou uma economia permanente de 300 milhões de dólares por ano. Isso é um alívio estrutural gigantesco no caixa, que torna a empresa muito mais forte para o futuro. Então, ok, com a empresa salva e a estrutura de capital redesenhada, a gente chega na pergunta de $1 milhão. E agora? Essa nova Azul que surge desse processo todo, vale o risco? Vamos analisar as perspectivas. Um ponto fundamental é a meta de desalavancagem. O objetivo da Azul é sair desse processo todo com uma alavancagem de 2,5 vezes a sua geração de caixa. Como a gente pode ver, isso colocaria ela numa posição bem mais saudável, melhor que a da Gol e já se aproximando da Latam, que hoje é referência, a mais estável financeiramente no setor. E o cenário competitivo é esse. 3 gigantes, cada uma num momento diferente do seu ciclo de recuperação. A Latam já está consolidada e a nova Azul agora volta para o jogo com um balanço bem mais limpo, pronta para focar de novo na competição. No fim das contas, para quem analisa a ação, o balanço é este. Os riscos são claros. O plano precisa ser executado à perfeição e tem o risco dos ex-credores, que agora são acionistas, venderem suas ações em massa, o que pressionaria o preço para baixo. Por outro lado, as oportunidades são enormes. Se o câmbio ajudar e cair, a desalavancagem vai ser muito rápida. A malha operacional continua sendo um ativo único e, com a casa em ordem, a empresa pode voltar a ser uma peça-chave na consolidação do setor. Essa incerteza toda se reflete, claro, nas opiniões divididas do mercado. De um lado, uma visão mais otimista, mas ainda com o pé atrás, da XP, que vê um potencial, mas recomenda neutralidade. Do outro, uma visão bem pessimista do Bradesco BBI, recomendando venda e vendo pouco valor na ação. Essa divergência toda mostra o quão complexo o caso realmente é. E a gente termina com a pergunta que fica no ar. A empresa foi salva? A operação continua excelente e o balanço está sendo consertado? Mas será que a nova Azul vai conseguir decolar também para quem investe na ação? O peso da bagagem deixada pela reestruturação ainda vai limitar esse voo por muito tempo? A resposta para isso vai definir o futuro de um dos ativos mais fascinantes e controversos da nossa bolsa.